Muito se fala na alta do mercado cripto, a gente espera que ela aconteça em breve, mas quando que vai acontecer? Essa é a pergunta do milhão, pessoal. Então, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é o que dizem os indicadores e por que que a gente acredita tanto nessa alta do mercado cripto, por que que a gente tem olhado que é um grande momento de oportunidade. E é claro, né, pessoal, fica até o final desse vídeo que você vai entender melhor e ter argumentos para poder falar se isso aqui é um puro achismo ou se é uma análise de verdade. Se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Sou o Andreado, investidor do mercado cripto, também cofundador da comunidade DeFi Club. Junto com o meu sócio Valdemar, estamos aí educando e passando o dia a dia do DeFi. Mas, pessoal, vocês sabem que eu também produzo aqui conteúdo em outras redes sociais. E o grande ponto, pessoal, a ideia é realmente falar para vocês a realidade do que a gente consegue enxergar no mercado. Eu que vivo do mercado cripto posso falar bem aí e quero passar de uma forma até gratuita mais desse conhecimento. Então nesse vídeo, como eu já comentei, nós vamos falar aí dos argumentos, como que está realmente esse cenário que parece que vai e não vai, parece que vai e não vai, parece que não vai e também volta onde estava. Então vale a gente fazer aquele overview do cenário do começo do ano. Pode ser que você não lembre aí, mas quando a gente começou o ano de 2024, muito se falava de corte de juros no comecinho do ano. O cenário que a gente pensava ali, o mais provável seria cortes a partir de março. Eu sempre achei que seria meio precipitado, talvez abril realmente era um cenário talvez mais plausível, porém o que a gente viu aí foi que o corte deve chegar somente agora no mês de setembro, na reunião do dia 18. Então essa é a expectativa do mercado, é isso aí que tudo tem dito, né? Ou melhor, os indicadores, as notícias, até o Jerome Powell comentou na semana passada, a hora chegou, the time has come, ou seja, chegou a hora deles mudarem a política monetária. Então, nesse momento que nós estamos aqui, nós vamos ver o que? A saída do dinheiro da renda fixa, que vai deixar de ser tão atrativo, ou seja, os juros americanos vão pagar menos e a gente pode ver aquele movimento para outros mercados. Também se fala muito aí de um momento aí que tem o que a gente chama de FUD, esse medo, dúvida e incerteza. Por que disso? Se fala também de recessão lá nos Estados Unidos, isso pode acontecer? Acredito que sim, em outro momento. Não acho que seja agora, claro, ainda tem muitos indicadores para confirmar isso. Então, nesse momento, ainda há um risco, sim, ele existe. Porém, nesse primeiro momento, eu não acredito que a gente vai ter essa recessão que todo mundo fala. Então, o mais provável, tá, pessoal, é que agora a gente tem essa incerteza. E também tem o ponto da eleição americana. Desde que as coisas mudaram aí com o atentado, né, ao Donald Trump, uma mudança que no lugar do Biden agora está Kamala Harris, a sua atual Vice President. Então, pessoal, o grande ponto é a gente entender que muita coisa mudou de alguns meses para cá. Então a gente tem um candidato mais pró-cripto aí, que é o Donald Trump, com uma administração que é totalmente anti-cripto, se a gente for ver aí Biden, Kamala, entre outros. Então não adianta, é uma incerteza muito grande para o mercado. E é claro que os grandes investidores não são igual nós aqui. Nós não estamos falando de varejo, das pessoas aqui comprando aquela cripto de cachorro maluca. Não, pessoal, estamos falando de grandes investidores que realmente eles precisam entender melhor como que o mercado está indo, diminuir o risco. Então nesse momento há muita incerteza no mercado e por isso que a gente não viu muita coisa acontecendo. Então vou começar aqui compartilhando a tela com vocês, agora que vocês entenderam mais ou menos os riscos aí. Inclusive eu já convido vocês, antes de mostrar aqui na tela, a se inscrever no canal, deixar esse like aqui no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar em cada vez mais pessoas. E também porque eu faço lives semanalmente, onde falando inclusive de uma análise semanal, falando sobre esses pontos da macroeconomia, tudo que está realmente entrando no mercado. A gente faz uma análise do Bitcoin, análise de alguns pontos e indicadores, tá? Então se inscreve aqui embaixo e bora continuar aqui. Pronto, pessoal, agora estou aqui com a tela compartilhada. E o que eu tenho aqui, pessoal? Gráfico do Bitcoin. Gráfico do Bitcoin aqui. Então, o que nós temos? Gráfico semanal e essas linhas, tá? Essa linha laranja, uma média aritmética de 200 e aqui a EMA 200, ou seja, média móvel exponencial. A gente pode ver que essas médias estão bem longe aqui do preço, mas eu gosto de deixar só para deixar um parâmetro assim, para a gente entender como que está. A gente estaria falando nesse momento das médias de 200 na região aí de 37 mil dólares, tá? Então, bem abaixo do preço hoje. Isso a gente pode ver desde o ano passado, praticamente de setembro até o começo aí do ano, principalmente o mês de março, onde chegamos na máxima histórica do Bitcoin, região aí um pouco, na região de 74 mil dólares. Então, a gente pode ver de lá para cá, o mercado começou a ficar chato.
Vimos o halving do Bitcoin, então a gente consegue ver esse possível, tá? Agora eu vou dar um zoom aqui, esse possível canalzinho de alta do nosso Bitcoin. Então de lá para cá a gente viu o Bitcoin, claro que algumas agulhadas, principalmente no mês aí de julho e agosto, com algumas coisas da macroeconomia que estão mais calmas nesse momento, mas que a gente viu que o Bitcoin ele segue nesse movimento, esse movimento aqui segue chato, a gente viu na semana passada, inclusive um fechamento semanal bem interessante do Bitcoin, mas sem muita força por enquanto, pelo menos no momento que estou gravando esse vídeo, até domingo tem coisa, então a gente vê que o Bitcoin ainda não rompeu, talvez essa LTB que ele tem aqui, a gente tem que acompanhar o Bitcoin para ver se ele consegue realizar esse movimento aqui para fazer uma continuidade, ou seja, ele pode ficar aqui acumulando para até romper. E aí sim, pessoal, a gente está falando de realmente começar a analisar o mercado e nesse momento eu vejo como oportunidade, tá? A gente vê o Bitcoin nessa região abaixo da topo histórico aqui, desses 74 mil, nesse momento que eu estou gravando, 61.500 dólares. Acho que é uma oportunidade para médio e longo prazo, mas no curto prazo a gente não tem como saber. Outro gráfico que eu gosto de olhar aqui, BTC.D, só para a gente ter uma geral aí, graficamente falando, de como está a dominância do nosso Bitcoin. Então, olhando aqui na tela, a gente pode ver também um canalzinho de alta. Esse canal, geralmente, ele vai indo e ele pode romper para baixo. A gente pode até ajustar esse canal aqui, ver uma cunha, ver o que você quiser. O ponto é, temos as médias de 200 aqui, a dominância do Bitcoin chegando próximo aí de 58%. O que que esse número diz? Por que que tem aqui uma linha? Porque ele marcou aqui fundos do mercado. Essa região de 58% foi aonde nós temos hoje uma resistência marcando fundos anteriormente. Então a gente pode ver que em alguns momentos, quando a dominância começa a cair, o dinheiro começa a ir para outros ativos, para o Ethereum, para as altcoins. Então nesse momento o Bitcoin ainda é o protagonista desse ciclo. Ele é a cripto que realmente atraiu grande valor. Dinheiro entrou no Bitcoin. Claro que tem alguns projetos que se valorizaram muito durante esse período. Muitos deles já voltaram aí a regiões onde estavam no ano passado. Então ainda é um momento de oportunidade, não só no Bitcoin, mas também no mercado. Por isso você tem que adequar primeiro a sua carteira de hold ao seu perfil de risco de investidor e também ao que você enxerga como narrativas. Então não adianta nada seguir a carteira 1 milhão de X, a carteira multibilionária, porque não adianta seguir, você tem que saber o que você está fazendo. Cada um tem um tempo aí, ou seja, para quando que você vai investir, com qual objetivo, o que que você quer fazer. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você tem que fazer uma carteira de acordo com o seu perfil. Então isso aqui é muito importante. E o que a gente consegue ver aqui, que a gente pode ver o gráfico subindo aqui, essa região de 58, para depois ver um momento que ele vai perder essa LTA, a linha de tendência de alta. Aí seria interessante a gente ver essa dominância caindo. Naturalmente o dinheiro iria para outros ativos, tá? Então a gente está no momento ainda que o Bitcoin é o protagonista e se a gente for analisar outros ciclos do mercado, geralmente esse dinheiro entra no Bitcoin, depois vai para o Ethereum, vai para as outras altcoins. Como vai ser nesse ciclo? Não sabemos, pode ser um pouco diferente, talvez. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O importante é que a gente entenda esse movimento. Agora eu vou trazer um gráfico aqui interessante, tá? A gente falou do Bitcoin, falou da dominância, mas e aí? E o mercado como um todo? O Bitcoin tá ali, beleza, eu tô vendo o movimento dele, então a gente sabe que é um momento chato, realmente, pessoal. Talvez até setembro, realmente, quando cortar os juros, pode ser que sim, outubro, quando entrar a liquidez que a gente tanto fala. Então o que que eu vou trazer aqui? Primeiro, um gráfico que mostra aqui no site do DeFi Llama, onde a gente pode ver quanto que nós temos de market cap das stablecoins. E o que é isso é importante, tá? Nesse momento estamos próximos aqui de 170 bilhões de dólares. A gente teve aqui uma máxima, tá? No ano de 2022 a gente estava falando aí de uma liquidez, ou seja, quanto mais stablecoins a gente vê que está subindo nesse momento, mas ainda não estamos nas máximas históricas. Então a gente pode ver que as stablecoins estão subindo aos poucos, ou seja, cada vez mais nós temos mais dinheiro no mercado, mais stablecoins. Então isso aqui é importante para que a gente entenda o movimento que está ocorrendo. A gente tem uma grande dominância do STT, mas o ponto é, quanto mais stablecoins entram no mercado, são criadas, mais dinheiro está entrando no mercado cripto. Então o que a gente pode esperar é que no movimento aí de bull market, onde a gente veja o market cap do mercado cripto aumentando, a quantidade de stablecoins também. Então fica de olho nisso daqui. Outro ponto interessante, tá? Vou pegar aqui um tweet, né, num X, da Bitcoin Magazine, que é a dona agora desse site, tá? Que agora Bitcoin Magazine Pro. E eles conseguem mostrar o quê? Um gráfico
que nessa semana chegou em máximas históricas. O que é isso, André? Liquidez global. É isso, tem um gráfico aqui que você pode assinar, não é gratuito esse daqui, mas você pode ver que a liquidez global está na máxima histórica com 95 trilhões. E o que isso significa? Significa que tem liquidez, tem dinheiro aí no mercado. O grande ponto, volta ao que eu falei no começo, é a dúvida, medo, incerteza, né? O FUD que a gente chama aí do mercado. Por isso que está interessante o momento que a liquidez está aumentando, porém ela não entrou no mercado. Isso aqui é liquidez global. Então, no gráfico M2, liquidez global, estamos em máximas históricas. Naturalmente, tá, pessoal? Quanto mais eles imprimem dinheiro, mais dinheiro nós temos aí para aumentar. Então, nesse momento, a gente vê liquidez nas máximas, stablecoins aumentando e o Bitcoin ainda numa zona que ele não fez aquele movimento de alta. Inclusive, gosto de mostrar alguns indicadores aqui, como MVRV. Mostrando aqui na tela o MVRV, o que ele é? Ele marca geralmente zonas onde geralmente são fundos de mercado, onde o Bitcoin está aí valendo muito menos do que ele deveria ou muito mais do que ele deveria, marcando também topos de mercado. Talvez seja muito mais efetivo para o fundo, com certeza. Mas o que a gente pode ver é que em todos os ciclos ele faz uma alta, ele corrige para depois fazer o grande movimento. Então esse é o movimento que nós estamos procurando. Esse grande movimento que ocorreu aqui, ó, a gente pode pegar uma alta no ano de 2012, uma correção para depois a alta. Então ele fez esse movimento também no ano de 2016, uma correção para a grande alta. Fez esse movimento aqui, claro que tivemos um negócio em março de 2020, vocês lembram muito bem, se vocês usaram máscara. E o ponto é, ele subiu, ele voltou aqui e depois deu a continuidade. Então esse movimento é o que nós estamos aguardando no mercado. O movimento de alta é um movimento que realmente nós queremos ver nossa carteira multiplicando, sei lá quanto X for. O importante é fazer dinheiro. E nesse momento a gente chegou nessa região, estamos corrigindo. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente pode ver, ela chegou aqui em cima, né, na mesma região, tá? Entre 2,5 e 3, e está corrigindo. E daqui em diante, pessoal, a gente aguarda, de fato, talvez essa bandeirinha aqui, rompimento, para a gente ver o mercado andando. O ponto é, tenham paciência, isso aqui deve acontecer com a entrada de liquidez no mercado, mas não deve ser nesse primeiro momento, por causa da incerteza. Então, talvez com corte de juros, isso aí acelere o processo, mas não dá para falar, vai ser em setembro, vai ser em outubro. Pessoal, você tem que estar pronto, carteira tem que estar pronta, estratégia também. O fato é, a gente está no momento de acumulação antes dessa alta que geralmente a gente consegue olhar aqui, antecede os mercados, as grandes altas desse mercado. Outra coisa para mostrar aí mais recente também, eu gosto de pegar aqui, até o Bruno postou uma parada muito boa aqui, Bruno Lima, já siga o brabo aí, vocês podem olhar aqui que é a saída de Bitcoin das corretoras, tá? A gente viu uma grande entrada, tá? No mês aí de julho, até o comecinho de agosto, e depois começamos a ver uma saída, uma sequência de saídas de Bitcoins. Isso aqui é interessante, isso aqui geralmente aponta para um mercado onde estão apostando na alta, ou seja, jogando, tirando da exchange, que tem o papel de comprar e vender, para jogar para uma carteira. Então a gente pode ver a acumulação acontecendo nesse momento. Inclusive baleias estão comprando, a gente pode ver em alguns dados on-chain também. E outra coisa interessante aqui, vou pegar também um outro gráfico que o Bruno postou, é que as reservas de Bitcoins nas corretoras estão em mínimas aí desse período. Então desde maio de 2023 estamos falando das mínimas, ou seja, tem muito menos Bitcoin nas corretoras. Porque as pessoas estão comprando, acumulando e colocando em outro lugar. Se a gente for ver, nós temos aí BlackRock desse ano comprando muito Bitcoin junto com outros grandes players. Tem a MicroStrategy que não para de comprar, outros fundos estão comprando Bitcoin. Então o fato é, a demanda por Bitcoin está aumentando, cada vez menos Bitcoin em corretora. Então fica de olho nisso, porque se isso aqui, pessoal, não indica uma acumulação de grandes players comprando Bitcoin, entre outros ativos, eu não sei o que significa. E seguindo aqui, pessoal, vou mostrar um outro gráfico para vocês. Esse aqui, para fechar nossa análise, chamado Bitcoin Short Term Holders, ou seja, eles vão pegar o preço médio dos holders aí de curto prazo, tá? Estão falando aí de menos 6 meses e geralmente essa linha laranja. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar. O que eu quero que vocês olhem, tá? Aí eu vou ser bem direto.
Toda vez que a gente fica abaixo dessa linha, ou seja, o preço de mercado está abaixo do preço da linha, quer dizer que nós estamos aí com um preço abaixo que o dos short term holders, ou seja, geralmente ele marca oportunidades. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Geralmente ele estava abaixo aqui, marcou o fundos aqui do mercado, então uma zona interessante que ele marcou aqui no ano de 2019. Tirando antes aí quando teve o que nós vimos, né, no ano de 2020, em março ali, mas eliminando isso, pessoal, o Bitcoin estava voltando. A gente pode ver que foi aquela queda do MVRV que eu falei para vocês. Ele estava fazendo esse movimento de alta, uma correção, ficou abaixo aqui e começou a subir. Teve o que a gente viu no mundo inteiro e aí depois ele voltou aqui. Então a gente pode ver que momentos como esse geralmente marcam antes de uma subida do mercado. E também ele chegou aqui embaixo. Podemos ver que ele chegou marcando fundo também abaixo quando a gente testou mínimas aí desse ciclo. Vimos que também em setembro de 2023 ele marcou antes daquela alta do mercado. Vocês viram aqui, né, pessoal? Vou até voltar para o gráfico do Bitcoin. Deixa eu mudar ele aqui, BTC USDT. O que é legal? Olha aqui, pessoal, nós estamos falando, reforçando. Quando que começou a alta do mercado? Praticamente aqui em setembro de 23. E o que nós estamos falando aqui? Exatamente esse movimento. Então estava abaixo nessa região. Vamos dar mais um zoom aqui. Nessa região aqui, ele voltou, ficou acima até o tempo inteiro, até dar algumas oportunidades aqui. Então essas oportunidades podem ser as últimas antes do movimento de alta. O ponto é, eu vejo como um movimento de oportunidade, de acumulação, de tomar menos risco e realmente ter uma carteira consolidada para o próximo ciclo. Então, pessoal, quero saber sua opinião, se curtiram ou não esse vídeo, se entenderam esses pontos. O grande X da questão é: será que a gente está vendo alguma coisa muito ruim no mercado? Muito pelo contrário. A gente está vendo que o movimento natural, tá, de saída de dinheiro, de aumento da liquidez global, de movimento de troca para investimentos em outros mercados. É claro que há um grande risco. Isso pode sim adiar, inclusive por causa da eleição presidencial aí nos Estados Unidos, uma entrada maior de dinheiro. Mas mesmo que entre, não for o Trump, pessoal, é só uma questão de tempo. Pode ser que adie a entrada de dinheiro por incertezas. Mas a partir do momento que os investidores começarem a enxergar um nível de certeza maior, a gente consegue ver movimentos de acumulação de grandes players. Então eu vejo que é mais uma questão de tempo para quando o mercado cripto vai voltar de fato a subir no jeito que a gente quer, para aquele bull market. Só tenham paciência, vamos falar assim, não é nem só questão de paciência, mas tenham um comportamento sem alavancar demais. Realmente olhe sua carteira de hold, ela não deve ser a mesma lá do bear market, são pontos diferentes. Olhe seus projetos se tem narrativas. Então aproveite esse momento do mercado. Momentos como esse que eu consigo gravar um vídeo para explicar coisas interessantes, mostrar dados aí do mercado, aproveite. É provavelmente um dos melhores momentos para que você continue plantando. Então é isso que eu queria falar para vocês. Se curtiram, deixa esse like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Manda para o seu amigo que está com medo do mercado. E é fato, pessoal, quando vai vir alta, não faço a menor ideia, não tenho bola de cristal, mas eu estou posicionado, estou me posicionando, ajustando cada dia mais e aproveitando as oportunidades. E quero que você faça o mesmo. Tamo junto e até o próximo vídeo.